sabe, relembrando esse fato que aconteceu na minha vida, eu devia ter sim entre 9 a 10 anos de idade quando nós nos mudamos para essa casa que antigamente era um hospital. E no início tudo parecia muito bacana, um lugar novo. O quintal era muito amplo porque era a garagem dos caminhões do exército, né? Os tratores, as caçambas, as coisas que o exército usava para poder trabalhar na cidade, né? Então a vila, porque na verdade o hospital se tornou uma vila, então cada pedaço do hospital virou uma casa para cada família, né? Nesse hospital moravam, desativado, né, virado vila, moravam 3 famílias. E assim, no início foi muito tranquilo, né? Nada aconteceu, nada foi surpreendente, né? A gente estava levando a nossa vida normal. E a partir de um tempo, como eu conto no relato, os nossos quartos eles ficavam com as suas portas de frente para o corredor, né? Então tinha uma parte do corredor que era amplo e lá botávamos a nossa mesa e lá fizemos a nossa sala de janta. E a cozinha, por ser muito ampla, ela era grande a cozinha, então tinham 2 entradas. Uma dava acesso para a sala, né, para a sala de estar, e a outra era justamente a porta do lado do meu quarto. Mano, começou a ficar assustador para mim quando eu comecei a ouvir louça sendo lavada às 3 da manhã. E aquilo para mim foi intrigante porque eu mesmo achava que alguém estava sem sono, só que eu não tinha coragem de, de ver, né, de saber quem era, o que estava acontecendo, e deixava aquilo acontecer, né? Porque lavavam, literalmente lavavam a louça. E com o tempo as minhas irmãs passaram a relatar o mesmo fato, de que elas também estavam ouvindo de que a louça estava sendo lavada de madrugada. Mas deixe estar que na louça, na verdade, não tinha nada na pia. A gente nunca deixava a louça suja. A gente sempre, antes de dormir, deixava tudo bem organizado e tal. E as louças arrumadas, guardadas nos seus devidos lugares. E a gente passou a questionar isso. Beleza. Passou-se um tempo. Eu acho que eu já estava com 10 anos, eu acho. Esse fato ele tinha dado um tempo, né? Tanto que a gente falou para minha mãe, né? E a mamãe não acreditava. A minha mãe era uma mulher, embora muito fervorosa na sua fé, na sua religiosidade, ela não acreditava em qualquer coisa. Então, passou-se um tempo, o barulho da louça lavada passou a ser mais cedo. Como nós já tínhamos o costume de dormir cedo, porque nós estudávamos de manhã, né? Todos os filhos estudavam de manhã, então tipo 10, 11 horas no máximo, todo mundo já estava deitado, recolhido nos seus cantos para dormir. E a porta do meu quarto ele ficava aberta porque eu tinha pavor de dormir no escuro. Então a porta do meu quarto ficava aberta porque a luz do corredor era a única que ficava acesa em toda a casa. E eu comecei a ouvir novamente a louça sendo lavada, né? E aquilo me espantou porque estava sendo mais cedo, né? Mais ou menos meia-noite ou um pouco mais de meia-noite. E ficou pior quando eu comecei a ouvir passos e gemidos pela casa. Era um gemido de dor, como se fizesse assim. Ai, ai, ai. E arrastava a sandália, né? Como se aquilo fosse muito pesado para a pessoa. Cara, aquilo com o tempo foi me deixando apavorado, assustado. E eu temia que fosse algo pior, né? Até que uma noite
Eu estava lá na beliche, que eu dormia na beliche, né, na cama de cima, e incrivelmente dava aquela hora, eu já acordava ouvindo a louça sendo lavada, né, e de repente o som do gemido começou a ecoar pela casa. Então, como a minha mãe tinha dividido a sala por ela ser muito grande, ela ela fez da outra parte da sua sala de costura. Então os gemidos e o arrastar da sandália começou pela sala de costura da mamãe, foi andando pela sala, devagar, como se tivesse com muita dor, e entrou pela primeira porta da cozinha. E incrível, no momento que aquilo entrou na cozinha, o barulho da louça sendo lavada parou. Mano, aquilo me deu uma angústia, uma aflição, um desespero, que eu me embrulhei todo, mas eu fiquei olhando pro lado de fora, tentando ver se aquilo ia aparecer para mim. E eu só com os olhinhos debaixo da coberta, olhando para fora do quarto, tentando visualizar o que iria sair dali da cozinha. E aquilo andando pela cozinha. E alto, não era baixo, era alto. E aquilo me intrigou porque ninguém estava ouvindo. As portas dos quartos estavam fechadas. E eu fiquei totalmente paralisado, chocado com aquilo. Agora para uma criança de 9 a 10 anos de idade. Né? Como, como fica a cabeça de uma criança com tudo isso acontecendo? E aquilo foi andando, se arrastando, gemendo, chegando perto da porta. E esse fato eu lembrei, cara. Mano, ai, até me arrepia quando tô lembrando disso. Nossa, caraca. Eu vi aquela sombra projetar. Eu não sei se foi real, se foi uma coisa da minha cabeça, mas aquilo projetou no chão a sombra saindo da cozinha. E pra mim foi surreal, porque como é que pode uma sombra ser projetada da cozinha se as luzes da cozinha estão apagadas? E aquilo foi chegando, foi chegando próximo da porta, e meu coração... Meu Deus, agora? Quando aquilo chegou próximo da porta e aquela sombra sumiu, mano, eu não pensei duas vezes. Eu comecei a gritar, eu me desesperei, eu fiquei aos berros, meu irmão, minhas irmãs, minha mãe, todo mundo abriu, todo mundo acordou, né? Todo mundo acordou e todo mundo desesperado, preocupado, querendo saber o que estava acontecendo, e eu gritando, gritando, gritando. Eu não conseguia me conter pelo desespero, imaginando o que poderia ser aquilo que andava e gemia. Foi assustador para mim. Cara, uma criança de 9 a 10 anos passando por isso. Depois que passou, que a minha mãe me levou pro quarto dela para dormir, para lá e tal, eu relatei o fato para todos, para minha mãe. A minha mãe dizia que era besteira, que isso era bobagem, que eu tinha que parar com isso, que eu tinha que parar de estar vendo televisão, filme de terror, histórias não sei o quê. E eu sempre dizia, mãe, é verdade, mãe, é verdade. As minhas irmãs sabiam que era verdade. As minhas irmãs sabiam. Porque todos nós tivemos os nossos momentos sobrenaturais daquela casa. Mas os meus pais não acreditavam. Era apavorante ter que conviver com esse tipo de coisa dentro de uma casa que um dia foi um hospital. Para mim foi pavoroso, mano, pode ter certeza. E ao relembrar e até relatar esse fato, às vezes me deixa ser apreensivo, porque foi um fato da minha vida. E esse fato mexe até hoje. Até hoje, quando eu conto, falo para as pessoas, até hoje isso ainda mexe demais comigo. Pode ter certeza.